Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. O nosso tema do mês da família é sobre mutualidade. Então, nossa divisa está ali em Romanos, capítulo 15. Nós começamos o culto lendo um texto sobre mutualidade. E gostaria que você abrisse sua Bíblia agora. Em João 15, nós vamos ler do verso 12 ao 17. E vamos compreender, então, o desafio e o que representa a mutualidade cristã. E o nosso desafio nesta noite é, além de compreender o que é a mutualidade, é perceber aquilo que atrapalha essa experiência em nossas famílias e no ambiente da igreja. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta. Nós estamos lendo na nova versão Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto que de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Senhor, obrigado, Senhor, porque até aqui nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem recebido a honra, a glória que é devida. Até aqui nós estamos te exaltando e queremos nesta hora, Deus, reclinar nossas mentes, nossos corações, para compreender o teu propósito, o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas, para as nossas famílias. Que nada venha atrapalhar, ó Deus, a nossa compreensão do teu querer. E que, ó Deus, o Senhor venha a agir conforme a tua direção, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O que é a mutualidade? A mutualidade é um conceito que se refere a uma relação de reciprocidade, de interdependência. Mutualidade não é dependência. Nenhum de nós criamos nossos filhos para que eles sejam dependentes de nós. Se assim o fazemos, nós estamos incorrendo em uma distorção. Nós criamos os nossos filhos para que eles sejam independentes, mas não autônomos. Criamos os nossos filhos para que eles venham a ter um nível de independência, mas venham também exercitar uma livre escolha de dependência com as nossas famílias. A mutualidade, então, nos ensina isso, nos ensina a compreensão dessa interdependência. Esse termo é um dos termos mais utilizados no Novo Testamento, principalmente nas cartas pastorais do apóstolo Paulo. Aparece 36 vezes como imperativos de mutualidade. E Jesus deixa aqui muito bem claro, o que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. De uma maneira muito clara, muito precisa, Jesus diz, olha, o meu mandamento se resume nisso, amem como eu os amei. A pergunta, então, fundamental é essa, você ama realmente? Você tem amado assim a sua família? E o que você tem de expectativa de igreja? Você, membro da igreja, você frequentador da igreja, você compreende que esse mandamento de Cristo é um desafio para que nós possamos vivê-lo, nós possamos amar uns aos outros? Por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque nós somos família de Cristo.
Então, a família da igreja é a família extensiva, precisa ser a sua família extensiva. Então, queridos irmãos, nós precisamos caminhar nesse sentido de que nos conhecemos e somos interdependentes uns com os outros, exercemos mutualidade para que o reino de Deus avance, para que os propósitos de Cristo sejam atingidos através de nossas vidas. Então, todas as vezes que você ler esse texto, esta expressão uns aos outros, você precisa entender que isso se torna um imperativo para que venhamos a viver. É interessante, uns aos outros é uma palavra grega, alelon. E a forma que se diz é essa, uns aos outros. Para nós precisamos então de 3 palavras para definir alelon. Alelon vem de alos, que significa o outro de uma outra pessoa, de um outro tipo, um outro que não é filéu, é um outro que ultrapassa a dimensão de filéu, que é o relacionamento parental. E quando ele fala alelon, ele está dizendo para nós, então, que vocês precisam ser recíprocos uns com os outros. Então, o crente não pode ser dependente de um, ele precisa crescer, amadurecer, e junto com outros, levar outras pessoas a crescerem e amadurecerem. É estranho se você está na igreja já há algum tempo, e você não consegue manusear a palavra de Deus. O erro está em você ou na igreja onde você frequenta? Nessa igreja, não. Nossos meninos estão aprendendo. Se você frequenta a escola bíblica, se você acompanha essa igreja, os cultos, as pregações, nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. Houve até um desses humoristas de stand-up que fez um texto que ganhou muita repercussão, ele falando que tem muita gente que vai na igreja, mas nunca leu a Bíblia, e ele tirando chacota daqueles que estavam ali, e falando, vocês são crentes, mas vocês não leem a Bíblia, vocês vão só no domingo para ouvir o leme de la crème de alguém que vai lá e pega a melhor passagem e apresenta para você. É isso que é ser cristão? E ele, de uma maneira extremamente sorrateira, ele atinge o nervo nevrálgico da vida cristã. A palavra de Deus precisa ser estudada pelo povo de Deus. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. Se você frequenta há mais de um ano, então você já teria que ter terminado de ler a Bíblia toda. Nós entregamos todos os anos um mapa de leitura da palavra de Deus. Se você está há um ano aqui nessa igreja e não leu a Bíblia toda, meu irmão, você merece um bom puxão de orelha. Uma boa sentada. E isso é para o teu benefício. Mas eu sei como é, eu tenho 2 filhas. E que a gente fala, e entra no ouvido e sai no outro. E com a igreja também é assim, os crentes estão assim. Mas não pode ser este padrão, amém, igreja? A minha preocupação é que você fica querendo se alimentar pelo YouTube. Eu recebo um monte de mensagens. Toda semana, você vê uma mensagem boa e você manda para mim, e você tem uma expectativa que eu te responda. Eu não vou responder, porque eu recebo no mínimo 30 dessas por dia. Eu não dou conta, não dá. Meu tempo não dá, não é possível. É até desumano se eu for querer responder essas mensagens que você me enviam. Mas uma coisa que você precisa entender, a finalidade, o propósito da igreja
é fazer com que tenham crentes fortes, para que existam famílias fortes, para que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo seja uma igreja forte. Amém, irmãos? Não é uma igreja motivada em busca de uma bênção a mais por Deus, porque você já compreendeu que você é um abençoado por Deus, amém? Ele enviou Cristo Jesus e você recebe a preciosa salvação de Cristo Jesus gratuitamente. E junto com essa gratuidade você recebe bênçãos inefáveis e sem medidas todos os dias na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo nos fala em Efésios 1:13. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então você já é um abençoado, você não está aqui para buscar mais uma bênção. Muitas vezes a gente vem na igreja precisando realmente. Não vou dizer, eu também venho para os cultos também, eu falo, Senhor, faz um milagre lá hoje. Às vezes o milagre que eu quero é em mim mesmo, é na minha família, é os problemas que acontecem lá, mas a minha motivação não é uma bênção, a minha motivação é porque eu sei quem é o Deus das bênçãos, amém, igreja? Maturidade espiritual. Você não vem na igreja só quando você quer. Você não pode vir na igreja só porque você acha legal, porque vai ter a programação, vai ter o cantor, vai ter não sei o quê. Aqui a gente não tem essas coisas. Para pagar alguém para vir aqui, irmãos, olha, eu vou falar um negócio para vocês, eu acho difícil demais esse negócio. Gostaria que alguns viessem, né? Uma vez eu até liguei para o João Alexandre, eu conheço ele, já fui na casa dele, a gente já até fizemos algumas coisas juntos, muito tempo atrás. Aí liguei para ele, ele falou, Carlinhos, ia ser muito bom ir em Goiânia, voltar em Goiânia, mas Carlinhos, eu estou cobrando 15 mil. Eu falei, meu irmão, que bênção, hein? Glória a Deus, Deus abençoe o seu ministério glorioso. 15 mil, irmãos, para uma apresentação no final de semana. Me desculpa, meu amigo, Deus te abençoe, amém? Não vou pagar, irmãos, não vou pagar 15 mil, irmãos, 15 mil. Tem o pastor Flávio Amaral, ele resgata homossexuais, travestis, e ele tirou um desses jovens que ele resgatou para Cristo Jesus, foi campeão mundial de Miss Trans lá na Europa. Esse menino se converteu através do testemunho do pastor Flávio. O pastor Flávio também era assim. Foi restaurado para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse menino precisou fazer uma das cirurgias, a primeira cirurgia dele. A primeira cirurgia dele custou 18 mil reais. Eu mandei 50 reais, que era o que eu podia. Mas 15 mil reais eu já pagava a cirurgia de um cara desse. Deu para você entender, querido? Para reconstruir a dignidade do que Deus fez sobre a vida dele. É isso que é ser igreja, amém, igreja? Amém? É envolver nisso. Não é envolver para ficar alimentando o ego, inflamando pessoas. Não dá, isso não dá. Esse tipo de igreja, eu estou fora. Se vocês querem um pastor para isso, estou fora disso, gente. Meu negócio é outro, é levar pessoas a amadurecerem, terem uma fé madura em Cristo Jesus, amém? Porque só quem tem uma fé madura em Cristo Jesus vai poder viver essa experiência de mutualidade, de amar uns aos outros, essa esfera de abrir mão de você, abrir mão da sua posição, abrir mão das coisas que você quer, para viver o projeto de Deus. Mas nós temos 3 empecilhos muito graves para a mutualidade cristã, e que isso nós experimentamos dentro de nossas casas. O primeiro empecilho se chama egoísmo. Nós não vamos viver a mutualidade enquanto estivermos presos a querer a satisfação, a nossa própria satisfação, a satisfação das nossas necessidades, dos nossos desejos, dos nossos interesses. Para se viver a mutualidade cristã, o que Jesus está dizendo aqui, o exemplo de vida dele foi o seguinte:
eu não tive egoísmo nenhum, eu abri mão, eu sou daquela pessoa que deu a vida para salvar outras pessoas, amém? E agora ele fala, agora já não chamo vocês mais de amigos, não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês por amigos, vocês são meus amigos. Ele está falando para aqueles 11 homens, ele está dizendo, vocês são meus amigos, 11 não, 12, aqui Judas ainda está com eles, 12 homens, até o traidor está aqui, ele está chamando de amigo, e ele está falando para eles que ele fez o melhor. Então eles deixaram de ser escravos e se tornaram pessoas livres, e ao você se tornar uma pessoa livre, você precisa exercitar o dom que Deus te dá, que é o dom de amar, amém, queridos? Egoísmo, querido, é você ser contrário à palavra de Deus. O egoísta é um vírus que destrói a sua família. O egoísmo é um vírus que gera pessoas que são insatisfeitas com o relacionamento conjugal e com o ambiente familiar. O egoísta é aquela pessoa que nunca se coloca na pele do outro, que não consegue exercitar compaixão, que não tem empatia. O egoísta é aquele que não sabe se controlar. O egoísta é aquele que se julga autossuficiente, e nenhum de nós somos autossuficientes. Todos nós, desde quando nascemos, nós somos dependentes, e se não foram os nossos pais, nós não teríamos sobrevividos. Então a fase da vida, ela se compreende assim, total dependência até os 3 anos, depois dos 3 anos vem uma fase de independência que se estabelece até os 18 anos, a criança sempre está buscando essa sua afirmação, e ela vai entrando nesses processos de egoísmos, vai entrando nesses processos de se sentir autossuficiente, por isso que a palavra de Deus fala que aos pais é dado a disciplina para a correção dos filhos, para que eles não se percam as suas próprias estultícias de seus corações, para que eles possam então atingir a maturidade. E o que é a maturidade? É a minha casa, é a minha família, são os meus pais, não abrirei mão deles, não abrirei mão dos meus irmãos. A maturidade cristã para um cristão, ele verdadeiramente ele chega, ele olha para a igreja, ele não está aqui para olhar a vida das pessoas, ele está aqui para olhar a Cristo Jesus. E ao perceber que alguém precisa de Cristo em sua vida, então ele se torna suporte, oração, companheiro. Ele não fica preso aos seus egoísmos. Só vou quando eu quero, só faço. Não, querido. Eu vou me sentir plenamente realizado na educação das minhas filhas, é quando elas se casarem, saírem de casa, tiverem lá os seus filhos, e ligarem um dia falando assim, pai, estou passando aí eu vou falar, obrigado, Senhor, porque elas estão vindo, não é porque eu liguei, porque eu estou fazendo algum tipo de manipulação, elas estão vindo, porque elas aprenderam a amar dentro de casa, e souberam que dentro de casa tem amor. É isso que eu e você estamos para ser representantes de Deus na vida dos nossos filhos. E se você já tem filhos crescidos que estão meio distantes, agora é a hora. Esse mês é a hora. Porque Deus pode restaurar, amém, irmãos? Deus pode transformar, amém, irmãos? Deus pode pegar o pior egoísta e transformá-lo na pessoa mais amorosa deste mundo, amém? Por isso que o termo que nos mostra que nós precisamos destronar o egoísmo de nossas vidas está em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé em Cristo Jesus. O segundo obstáculo para se experimentar a mutualidade é o individualismo. E olha, isso aqui hoje em dia é um terror.
na minha casa, na sua casa, na igreja, nos nossos relacionamentos, no trabalho. Isso aqui é um terror, porque isso aqui agora nos traz uma ideia de que nós estamos controlando aquilo que a gente quer. Só que esse negócio é tão sagaz, escuta o que eu estou te falando, viu? Que ele escuta esse negócio, esse verme miserável. Porque eu falo lá na igreja, a gente podia viajar para a praia. Na hora que você entra no Instagram, aparece uma promoção lá de praia. Esse verme miserável escuta, gente. Não é história não, é real. É real. Você acredita não? Isso não é teoria da conspiração não. Fala assim, eu estou com fome, vê se não vai aparecer para você umas 10 hamburguerias, umas 15 pizzarias, umas 7 churrascarias, e tudo com foto, cada uma mais linda que a outra, não é? Tem que tomar cuidado. O que é o individualismo? A pessoa individualista é aquela que valoriza a sua independência. O individualismo, o resultado da sua vida é solidão. Valoriza a independência, a autonomia, frequentemente colocando as suas necessidades acima do interesse do grupo. Sabe o que é o individualista? É o filho que sai na sexta-feira e não avisa os pais, e nem diz para onde foi, e nem com quem estava andando. Isso é o terror, não é, queridos irmãos? Deus nos livre em nome de Jesus, amém, irmãos? Levanta sua mão assim, Deus me livre disso em nome de Jesus, amém? Meus filhos não vão ser assim, amém? Mas eu, como pastor, já saí mais de 10 vezes atrás de gente assim. Mais de 10 vezes. Eu, como pastor, já saí atrás de marido, mais de 10 vezes também atrás de marido. Sério. Sério, individualismo. O individualismo quer nos afastar do próximo, quer dizer que eu sou o melhor e o mais importante. Não, querido, não, você precisa do outro. O individualismo tira a família do espírito de cooperação, destrói o time, destrói a equipe. Sabe por que a nossa seleção não vai para frente? Só tem o Neymar. Se tivesse um do lado ali, ou se fosse igual a seleção de 94, né, que tinha Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, aí, isso é time, né, gente? Isso é time. Igual os Corinthians, né? Meu Deus, coitados dos corintianos hoje, estão tudo tristes, né? 4-0, olha só, coitados dos corintianos. Estou com muita pena deles. Mas o individualismo, queridos irmãos, destrói e corrói qualquer família, destrói e corrói qualquer igreja. Romanos, a nossa divisa, 14:7 diz, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Você não nasceu para só para si. A vida cristã, queridos, é uma experiência comunitária. A esperança da fé é uma experiência comunitária. A vivência da fé é uma vivência de mutualidade. É a experiência do um ao outro, a experiência de doação. Isso é conjugalidade. A palavra conjugalidade vem dessa experiência que é a morte do meu eu. Por isso que se chama cônjuge, porque é conjugalidade, é juntos. Então eles deixam de ser deixam de ser dois para se tornar um. Olha que coisa maravilhosa. Não é um de divisão, porque um é metade da laranja do outro. Eu não acredito nisso não. Eu não sou bagaço de ninguém não, viu, irmãos? Se você quer ser metade de alguém, quer ser a tampa da panela. Não, eu sou a panela inteira. Panela da pressão, entendeu? É assim. Em nome de Jesus, né, irmão? Porque não adianta, você não vai fazer uma comida só com panela de pressão. Dá para fazer, né? Mas não fica aquele almoção, né? Você vai precisar de 2, 3 panelas para fazer um grande almoço, um grande banquete. Individualismo, queridos, ele é perverso. Ele é pior que o vírus do egoísmo, porque o individualismo, ele destrói a personalidade do próximo.
destrói. Se você tem vivido essa experiência de ser individualista, que não se preocupa, que não liga, que não sabe o que o outro está passando, querido irmão, hoje é um dia de você recomeçar na sua história, recomeçar na sua vida. Se a sua família está muito dispersa, um para um lado, outro para o outro, é um momento então de, como família, sentar juntos, amém, queridos irmãos? E o terceiro, queridos irmãos, e é um problema que tem acontecido muito hoje em dia, é o isolacionismo. O isolacionismo leva as pessoas a não se envolverem com problemas ou dificuldades ou com a dor dos outros. Isolacionismo leva também à autossuficiência, destrói a interdependência. O isolacionismo fala para a pessoa que eu sou autossuficiente, não preciso de você. É o isolacionismo. Hoje eu estava lendo a experiência de uma atriz, Paula Bulamark, que ela fez uma entrevista, quando era mais nova, falou, não quero ter filho, porque filho dá problema. Dá problema e depois vai ter ingratidão. E hoje, ela na velhice dela, ela fala, se eu tivesse pelo menos um filho, para que pudesse me visitar de vez em quando, não porque eu estou pagando, mas porque eu amei e depositei amor, a minha vida seria um pouco melhor. O isolacionismo não nos leva e nos renega à destruição individual, à destruição da vida. O que o nosso Deus diz lá no Gênesis? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea, um companheiro para andar, para construir histórias. O casamento é uma história maravilhosa que você vai construindo ao longo dos anos. É uma experiência que você vai construindo ao longo dos anos. Nenhum casamento é perfeito, nenhum relacionamento conjugal é fácil. Quando vem os filhos, vem um turbilhão de situações que você vai ter que encarar, porque tudo aquilo que você não tratou no seu passado, você vai ter que agora, de vez em quando, olhar e falar assim, gente, está repetindo o que eu fiz e que eu não queria que repetisse, e está repetindo. Aí você vai diante de Deus, você se humilha, você clama, você se humilha e pede, Senhor, 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 dai um livramento. Você entra em momentos de desespero, em momentos de dificuldades, mas eu vou te falar um negócio para vocês. Eu viveria tudo de novo com você, Soraya. Tudo de novo. Todas as experiências que nós passamos, as boas e as ruins. O dia que cortou a luz de casa, o dia que a gente deixou o carro no meio da rua, o dia que a gente foi andando de ônibus, o dia que a gente andou debaixo da chuva, eu viveria tudo de novo. Porque eu sei que esse é o caminho. Sabe o que mais dói no coração de um pastor? É quando as pessoas vão embora e nem te dão um tchau. Isso dói. Porque tem pessoas que passam na igreja, chegam e contam toda a vida delas para o pastor. Vocês sabiam disso? É assim, pastor, ele é mais do que terapeuta, é mais do que psicólogo, é mais do que médico, mais do que advogado. É um negócio fantástico isso. E tem gente que compartilha histórias tão profundas que fala para você, só estou falando isso para você. Tem coisas que eu ouvi na minha vida que eu só está diante de Deus. Aí de repente vai embora. Um dia, essa semana eu encontrei com um desses que foi embora, nem tinha dado tchau. Ô pastor. Eu falei, como é que você está, querido? Demos um abraço. E ele seguiu, mas antes de seguir e ir embora, ele virou e falou assim, aquela conversa mudou toda a minha vida. Amém? Amém, queridos? Mutualidade é saber que você pode contribuir na vida do outro. Amém, irmãos? É você contribuir na vida do outro. Então, queridos, para vivermos essa experiência, eu queria propor para você, primeira questão, compreenda que ser família, você é mais forte quando você tem família, quando você está ligado ao povo de Deus. Foi feita uma experiência com 2 cavalos, para que eles carregassem pesos.
Um puxou 1.800 quilos na primeira carga, o segundo puxou 1.500 quilos. Os dois no mesmo porte, os dois da mesma raça, mas quando colocaram os dois juntos para andarem e puxarem a carga, eles levaram. O normal seria, porque um levou 1.800, o outro levou 1.500, seria 3.300. Mas os dois juntos puxaram 4.200 quilos juntos. Porque andar junto nos leva mais longe. Andarmos juntos nos leva mais longe. Nós vamos produzir mais em nossas vidas. Isso é a finalidade da igreja. A finalidade da igreja, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é. Vamos com fé? Ó quão bom e quão suave é. Porque juntos, queridos, nós somos mais fortes. Amém? Fala comigo, juntos somos mais fortes. E em família, uma família unida, ela é mais forte. Amém, queridos irmãos? Que a sua casa seja uma casa, um lar de 3 dobras com Cristo Jesus, para que não se rompa. Outra realidade da mutualidade, que é um benefício que nós vamos experimentar, além dessa força que vai nos capacitar, é também nessa experiência comunitária, queridos irmãos, nós crescemos com a experiência do outro. A experiência do outro nos fortalece. Como é bom a gente poder, quando a gente se reúne, a gente sentar, a gente conversar, a gente aprender com o outro. As pessoas ao nosso redor, a nossa vizinhança vão nos ajudar muito. Você, pai de primeira viagem, gente, ouve a vozinha, sabe? Aquela sua vozinha lá, que vai falar, seu menino está meio amarelo, dá um chá de picão nele lá, dá um banho nele. Ah, está com muita urticária, dá um banhozinho com maisena nele, sabe essas coisas? Essas coisas que a vida ensina, amém, irmãos? Valoriza a tua família, amém? Valoriza a tua família. Vai chegar um momento que eles não vão estar mais aqui perto de você. Você vai sentir saudade do cheiro, da voz, você vai sentir saudade até das brigas que você tinha junto, entendeu? Mas uma coisa é muito importante e fantástica, são os mais velhos que ensinam os mais novos, amém? Amém? Você é filho mais velho? Então o que você está ensinando para os seus irmãos mais novos? E aí eu quero te falar, o maduro é aquele que vai atrás, amém, irmãos? O maduro é aquele que vai atrás, ele não fica lá emburrado e fala, eu não vou ligar porque ele brigou comigo, falou umas coisas que eu não gosto. Não, o maduro é aquele que vai atrás. O maduro é o mais forte. O maduro é aquele que primeiro perdoa, amém? Aquele que primeiro resolve a situação. Na sua casa, você é o quê? É o que está emburrado, que está brigando, esperando que os outros venham atrás? Ou você é o maduro, o que está cheio de Cristo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus? Aí você chega lá e fala, queridão, eu te amo, pronto, acabou, e não vai nada nesse mundo que vai mudar, amém? Amém, queridos? É assim que resolve o problema. Queridão, é o seguinte, a gente nasceu do mesmo sangue, da mesma mãe, do mesmo pai, e é o seguinte... Eu não escolhi, nem você escolheu, então é presente. Se é presente de Deus, eu não vou rejeitar não, entendeu? Então vem cá, deixa eu te dar um abraço, eu te amo, pronto, acabou, amém? Ora, abençoa, abre o coração. O que Ele nos ensinou, o que Ele falou para mim, uma coisa que eu lhes ordeno é que vocês amem uns aos outros. Isso tem que começar na sua casa, tem que começar na igreja, a gente tem que viver isso. Ah, queridos, não tem um lugar que a gente mais se sente pertencido do que a família. Não é verdade, queridos? Não é verdade? Eu sei que a gente tem muita gente de muito lugar aqui que fica longe dos pais, fica longe das mães e tal. A gente começa a ter um relacionamento muito filial, parental, essas coisas aí. A gente leva a gente lá para casa, fica internado lá em casa, alguns... Outros passam lá em casa, às vezes só está precisando ir lá em casa, sentar e tal. Minha casa está sempre aberta, eu e a oração estamos sempre abertos.
Lá é igual a igreja, a porta está aberta, entendeu? E a gente senta, a gente ora, a gente chora, a gente vive. Ser igreja e ser família tem uma promessa de você ser isso. Está lá em Hebreus 13. Em Hebreus 13 ele falou assim que quando você é hospitaleiro, Deus pode mandar até os anjos dele te visitar. Olha que coisa tremenda, irmãos. Que coisa maravilhosa, amém? Hospitalidade. É uma dádiva você poder dar. É uma dádiva. Se você pode dar, se você pode partilhar alguma coisa, levanta as mãos para os céus e fala assim: obrigado, Senhor, porque eu posso dar, porque eu posso doar, porque eu posso abençoar. Porque Deus está presente na tua vida. Deus quer fazer de nós uma família saudável. Amém? Deus quer fazer de nós que as nossas famílias sejam uma equipe forte, um time forte, que avança sobre as trevas, resgata os que estão perdidos, transformando eles a viverem a maior experiência deste mundo: amar o próximo. Amar o próximo. Sabe o que eu tenho aprendido muito? Às vezes, o momento mais significativo do culto todo, vocês podem achar que eu estou aqui pregando, mas às vezes não é, gente. No final desses cultos, ali naquela porta ali, são abraços, são lágrimas, é um ouvido, é uma atenção. Às vezes, é no meio da feira, é no supermercado, é num consultório. Às vezes a gente acha que a maior experiência com Cristo é aqui, e não é. A maior experiência é quando você abre mão de você para amar o outro. Aí a gente virou igreja, amém? Aí você fica doente, de repente o outro chega lá com um pratinho de sopa na sua casa. Às vezes você chega lá e está passando tantas dificuldades, alguém chega lá e leva um socorro para você, leva um bolinho. Às vezes você está lá no hospital, lá no leito de hospital, e a pessoa vai lá só para levar uma maçã para você. É aí que a gente verdadeiramente ama o outro. E só quem faz isso é quem vence o seu egoísmo, vence o seu individualismo e joga fora a tendência de se isolar. Não é para essa vida que Deus te criou e te trouxe até aqui. Ele te trouxe até aqui nessa noite para você viver a experiência de amar o próximo e viver essa esfera maravilhosa do reino dele sobre a face da terra. Que o Senhor nos leve nessa jornada, amém, igreja? Que o Senhor nos conduza nesse propósito, amém, igreja? Que nós saiamos daqui para sermos pessoas menos individualistas, menos egoístas, menos isoladas e mais cheias do amor de Cristo em nossos corações. Vamos ficar em pé na presença dele? Começando agora, dá um abraço em quem está do teu lado, no mínimo 3, não vale marido e mulher e conhecido. Abraça pelo menos 3 aqui. Há lugar na casa, há esperança na casa,
Esse lugar é a casa do Pai. Essa esperança que temos para todos os dias viver na presença de Cristo Jesus. Juntos em Cristo, fortalecemos nossa família para viver a mutualidade todos os dias. Amém? Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.